Cadê o PROCON? Cadê o PROCON? Bem-vindos, bem-vindas ao Compartilha Direito. Eu sou o professor Bruno Ruzon e hoje eu vou começar esse vídeo com uma historinha, né? Não sei se vocês sabem, né? A gente grava aqui os vídeos do Compartilha Direito numa cidade do Paraná, do interior do Paraná, que chama-se Londrina. Eu moro em Londrina e eu tenho o privilégio de morar perto do meu escritório. E daí eu tava, vindo a pé pro meu escritório um dia desses, encontrei uma senhorinha na rua. E ela meio perdida, né, perguntando onde ficava o PROCON. E o PROCON, por coincidência, fica perto aqui do escritório e tal. E eu dei as coordenadas para ela. E falei, a senhora vai por ali e tal, a senhora vai chegar no PROCON. Ela me agradeceu e seguiu o caminho dela. E daí isso me deu uma ideia de fazer o vídeo. Porque, meus queridos e minhas queridas compartilheiras, pessoas que acompanham o canal, nós estamos em 2025, quando eu gravo esse vídeo, e nós temos um problema seríssimo no nosso país, que se chama déficit de PROCONs. Inclusive, eu fiz um artigo, isso não são vozes da minha cabeça, eu fiz uma pesquisa científica com um professor fantástico, o professor Fábio Brasilino, vou colocar aqui a referência bibliográfica para quem quiser acessar depois. Nessa pesquisa nós verificamos que em 2025, veja, isso é um dado bem interessante, porque o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. O que significa que ele está completando 35 anos. Veja, 35 anos. E dos 5 mil municípios, eu estou diminuindo aqui, tá? Estou só arredondando os dados, apenas 700 são atendidos por PROCON. Você consegue entender? 5 mil municípios, 700 são atendidos por PROCON. E qual que é o problema disso, né? O PROCON é o órgão mais importante na política pública de proteção ao consumidor. Ele é um órgão municipal e a ideia do CDC é ter uma capilaridade, ou seja, que tivesse um PROCON em cada cidade, em cada município deveria ter um PROCON. Isso não acontece. A ideia é a seguinte, na sua cidade tem posto de saúde? Na sua cidade tem escola? Então na sua cidade tem que ter um PROCON. Fato, na sua cidade não tem padaria, não tem posto, não tem mercado, não tem comércio, então na sua cidade deve haver um PROCON. É esse o espírito do Código de Defesa do Consumidor. Então tudo bem, então nós temos esse problema, não há um PROCON. Daí você vai falar assim, professor Bruno, mas não tem o PROCON estadual? Tem, mas o PROCON estadual, né, do estado do Paraná, por exemplo, ele não atende às mesmas necessidades de um PROCON municipal. Você vai falar assim, professor Bruno, não tem o consumidor.gov? Tem, mas ele também não responde a certas necessidades específicas dos municípios. Então é fundamental que os municípios tenham o seu PROCON específico. E eu vou dar uma letra para vocês. Aqui em Londrina tem um município do nosso lado, aqui, Ibiporã. Ibiporã, uma cidade fantástica, cara. E não tem PROCON. Então, qual que é a ideia, né? Nós temos um problema. Como nós vamos lidar com esse problema? A primeira forma de lidar com isso é pressionando os prefeitos e os vereadores. Porque o PROCON deve ser criado por uma lei municipal. Então, essa pressão política é muito interessante e ela pode surtir efeitos. Então, se no seu município não tem PROCON ainda, é hora de ir para cima desses políticos. Nós estamos em 2025. Meu querido prefeito, se a sua cidade ainda não tem um PROCON, cara, isso é um problema gigantesco. Por que um problema gigantesco? Vamos avançar. Porque a proteção do consumidor é um direito fundamental. E daí nós temos um segundo alvo. Então, se os políticos não resolvem o seu problema, se os prefeitos e os vereadores não conseguem criar esse PROCON no município, então nós temos que direcionar nossas reclamações ao Ministério Público. Sério, professor Bruno? Sim. O que o promotor da sua cidade está fazendo? Né? Porque, tecnicamente, há um tema do STF muito interessante, que é o tema 698, recomendo muito a leitura desse tema, que ele diz que é possível o Poder Judiciário intervir quando há deficiência em políticas públicas relacionadas a direitos fundamentais. Então, veja, passados 35 anos, ainda não tem um PROCON para atender o seu município, isso é um problema gravíssimo, né? De ofensa de direitos fundamentais. O seu promotor deveria estar promovendo uma ação civil pública para que haja uma instalação de PROCON na sua cidade. Veja, não estou dizendo que a instalação do PROCON tem que ser um prédio fantástico, fabuloso, gigantesco, cara.
PROCON pode começar pequeno, né? Um órgão ali vinculado à prefeitura, e depois ele cresce, né? O ideal é que ele se torne uma autarquia com autonomia e tal, e consiga aí atender às demandas dos consumidores. Mas é fundamental. Então veja, cadê o PROCON? Se a sua cidade não tem ainda, vá ao combate, vá à luta, pressiona o prefeito, pressiona os vereadores, pressiona o promotor, né? Para que essa situação ela acabe e você possa ter finalmente seu direito fundamental à proteção do consumidor atendido. Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar conosco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Veja, esse vídeo, a proposta aqui é realmente que ele atravesse o Brasil, né, de norte a sul, e que a gente consiga fomentar a criação de PROCONs e entregar a você uma proteção ao consumidor. Não se esqueça de nos visitar no Instagram também. E é isso. Até a próxima.